palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 2. Aleluia. Eu vejo o Senhor olhando para a igreja de Cristo nessa tarde. E o Senhor preparando o seu povo, preparando a sua igreja para derramar uma unção especial. Para que você venha levar as boas novas. O Evangelho do Senhor às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Abra o seu coração para Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias de um redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Quando eu já paro aqui nesse primeiro versículo, eu vejo algo interessante. A Bíblia diz que sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias de um redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Em Gilgal havia uma escola de profetas. Minha esposa olhou esses dias para mim e falou assim: Anderson, falei, fala. Ela falou: nós estamos numa escola de profetas. Nós estamos aprendendo a cada dia com o Senhor, aprendendo a ser como o Senhor quer que nós sejamos, aprendendo a fazer aquilo que o Senhor quer. E todo profeta do Senhor, ele é um homem corajoso. Toda profetisa de Deus necessita de ser uma mulher corajosa para praticar aquilo a qual o Senhor tem te ungido e tem te chamado de uma forma especial. A palavra do Senhor, Gilgal, significa círculo de pedras. E o Senhor me mostrou algo interessante, que nós precisamos estar no centro do círculo. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar, amados, firmados na única rocha, na única pedra, que é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você vai estar firmado no Senhor Jesus, venha a tempestade, venha a luta na sua vida, passe o vento que for, o Senhor te coloca em pé e você triunfa no meio da prova, você triunfa na hora da tempestade. Por quê, pastor? Porque o Senhor, nosso Deus, é aquele que guia as nossas vidas para algo especial. Eu creio que nessa noite o Senhor tem algo especial para a sua vida. Eu creio que nessa noite, meu irmão, o Senhor te trouxe aqui, não é para apenas passar mais um culto, porque em nenhum culto Ele quer que você passe, não. Ele te traz aqui para cultuar Ele e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se você chegou aqui nessa tarde para adorar o Senhor com o teu coração, se prepare, pois o Senhor vai encher o teu vaso de azeite para a glória do Senhor Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz mais e disse: Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram ambos a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Eles disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu o bem o sei, calai-vos. Versículo 4 diz: e Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram ambos a Jericó. Os irmãos leiam o versículo 5. Porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. A igreja leia. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas,
as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Versículo 10 diz: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se para a margem do Jordão, e tomando a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Você pode fechar a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. O Senhor trouxe a sua vida nessa noite porque o Senhor quer que você venha a ser cheio da porção dobrada do Espírito do Senhor sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que Elias parte com Eliseu de Gilgal, e partindo com Eliseu, a palavra do Senhor declara: Elias vira para Eliseu e fala assim: Eliseu, olha, fica aqui porque eu tenho que ir. Eliseu olha para Elias e diz: não, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Por quê? Porque havia algo no coração de Eliseu. Havia um desejo grande no coração de Eliseu. Creio eu que naquele momento Elias ainda não sabia, mas Deus tinha uma promessa especial para Eliseu. E se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é porque o Senhor tem algo especial para a sua vida. O Senhor tem uma porção especial a ser derramada sobre você. E Deus, Ele quer que você abra o seu coração e seja perseverante. E por mais que venham palavras contrárias, por mais que venham palavras em cima de você: não, olha, para, não caminha, não anda mais, não vai. Você vai dizer: não, calai-vos, eu continuo, eu estou grudado no profeta, porque eu creio naquilo que Deus tem para a minha vida. Há pessoas nesses dias na igreja do Senhor que passam por lutas e dificuldades e que olham para trás e querem desistir de tudo. Deus não quer o seu povo dessa forma. Deus não quer a igreja dele desse jeito, não. O Senhor quer a igreja do Senhor com o coração voltado para Ele e fazendo a vontade do Senhor. Eu creio que na sua vida nessa noite Deus irá te tocar de uma forma especial. Não porque eu estou aqui, porque o Senhor não precisa da minha vida, mas quando um homem, quando uma mulher se coloca à disposição de Deus para ser usado pelo Senhor de uma forma especial, o Senhor usa a sua vida de uma forma tremenda. Eu estava pregando num congresso quinta-feira, acabou-se o culto, estávamos falando ali sobre restauração. Chegou um homem para mim, ele disse assim: pastor, o Senhor me chamou novo, e eu não fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer. E durante a minha caminhada na fé eu peguei um câncer, porque Deus falava assim para mim: faz isso, eu não fazia. Eu estava preocupado com coisas materiais. Há tantos anos eu trabalho numa empresa multinacional, lá até que eu ganho muito bem ali, mas eu não fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer. E aquele homem pegou um câncer, e ele estava morrendo. E Deus visitou a vida daquele homem naquele hospital, e restaurou e curou a vida daquele homem. E ele é um homem que tem dinheiro, tem tudo, mas não tem paz no coração, não tem alegria do Senhor no coração. E ele chegou para mim e disse: pastor, nessa noite eu fui restaurado pelo Senhor. Deus restaurou a minha vida nesse lugar. Eu disse para ele: então, rapaz, sabe por que você estava sofrendo? Porque você não fazia aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Você parava, e ele falou de palavras que vieram a ele, que tentaram matar os seus sonhos, tentaram roubar a alegria do seu coração. Às vezes você está aqui nessa noite, meu amado, e você diz: pastor, eu não tenho alegria, eu não tenho paz, eu não tenho
tenho nenhum ânimo para continuar, mas Deus vai tocar na sua vida em nome de Jesus. Esse demônio que muitas vezes tem agido e trabalhado na sua vida para roubar a tua paz, o Senhor vai fazer com que esse demônio caia por terra nessa noite, e o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. A Bíblia diz que Eliseu não largava Elias por nenhum momento. Elias ia para Jericó, ele ia para o Jordão, e Eliseu estava junto. Vinha lá os filhos dos profetas e falavam: olha, sabe que o teu Senhor vai se tomar de ti? Eu sei muito bem disso, cala a boca vocês. E não deixava, não aceitava nenhum tipo de palavra, nem do profeta, que chegou assim para ele: Eliseu, olha, fica aí, rapaz, me acompanha não, viu? Não, que não te acompanha, porque eu grudo em você e não vou largar você. Há promessas que Deus tem para a nossa vida, que Deus quer que nós sejamos perseverantes, que Deus quer que você continue firme, continue buscando, porque com certeza Deus vai honrar a tua vida, com certeza Deus vai levantar a sua vida, meu irmão. O Senhor não quer que você viva uma vida de um abatimento espiritual, de um marasmo espiritual, não. O Senhor quer que você venha a ser cheio da glória dele, cheio do Espírito Santo. Mas para essas coisas acontecerem nas nossas vidas é necessário algo. É necessário algumas coisas, eu vou estar falando aqui para o irmão. No decorrer da caminhada, a Bíblia diz que quando Elias passa o Jordão com Eliseu, ele chega assim para Eliseu: Eliseu, o que você quer de mim? Ele responde: ó Elias, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Que ousadia daquele homem em pedir porção dobrada do Espírito que estava sobre o profeta, um profeta que começa uma vida dele, o ministério dele em milagres e termina em milagres. Eliseu via aquilo e Eliseu fala: olha, quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Quantos aqui quer porção dobrada nessa noite? Olha assim: Jesus, está me vendo? Eu estou aqui, Pai. Você quer mesmo, irmão? Amém? Então você vai receber em nome de Jesus. A palavra do Senhor declara, Elias diz para ele: olha, você só vai receber se você ver quando eu for tomado a Deus, você vai receber. Então você tem que ir grudado em mim, grudado no profeta. E Elias chega e pega o profeta e continua. Vai, então vamos junto. De repente a palavra do Senhor diz que ele disse: coisa difícil pediste, se me virem quando for tomado de ti assim se parar, porém se não vires não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo e com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Eu imagino a situação que Elias está subindo ao céu. Eliseu fica olhando assim e falou: olha, Senhor, o Senhor falou que quando eu fosse tomado, o Senhor fosse tomado, eu estivesse junto, eu ia receber. Imagino eu, Eliseu, olhando para Elias: cadê? E agora? Mas a palavra do Senhor diz que a capa de Elias ela cai, o manto de Elias cai, Eliseu toma posse daquilo. E quando Eliseu ele toma posse daquilo, para a vida dele, para ele, a vida dele começa a mudar. A partir do momento em que Deus entra na vida de uma pessoa, em que o Espírito Santo faz parte da vida de uma pessoa, a vida desse homem e dessa mulher nunca mais é a mesma. É uma vida controlada pelo Espírito. Não é uma vida mais controlada pelo seu eu, pela sua carne, por aquilo que você pensa ou por aquilo que você acha. Não, é uma vida controlada por Deus. E uma vida controlada por Deus é uma vida a qual o Senhor tem para a sua vida. O Senhor quer que você seja controlado pelo Espírito dele, porque com certeza aonde você for, Deus ali está contigo e as coisas vão acontecer. Eu imagino quando a presença de Deus se move no lugar, as coisas começam a sair fora do lugar. As coisas não continuam da forma em que o pregador pensava que ia ser, em que o homem pensava que ia ser, não. Aí o Senhor diz assim: agora a partir do momento é eu que estou no controle, eu faço desse jeito, eu faço dessa forma, eu faço do meu querer e na minha vontade. E o Senhor quer que é a sua vida pelo Espírito dele. Ele quer trabalhar na sua vida de uma forma muito bela, meu irmão. Ele quer te levantar nessa noite. A palavra do Senhor diz mais que o que vem de Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais ouviu, e pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíram,
e voltando-se para a margem do Jordão, tomou a capa de Elias que dele caiu e feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Quando feriu as águas, se dividiram as águas, uma para o lado e outra para o outro, e Eliseu passou. Ali acontece o primeiro milagre. E a palavra do Senhor diz que, vendo pois os filhos dos profetas que estavam de fronte a Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eliseu, ele foi perseverante, Eliseu não desistiu, ele não olhou para trás, ele não falou: não, olha, Elias mandou ficar, então vou ficar aqui bem quietinho e está acabando mesmo. Os filhos dos profetas falaram: então tá bom, vou ficar aqui. Mas ele não deixou o desânimo entrar no coração. Ele não deixou, ele não teve ali nenhum pouco de falta de fé, não, pelo contrário. Ele teve muita fé e recebeu porção dobrada. A palavra do Senhor diz que quando Eliseu ele morre, o que acontece, pastor? Ele é colocado na sepultura. Quando ele é colocado na sepultura, depois que ele está morto ali, eles colocam um homem na sepultura de Eliseu e toca, e aquela vida toca nos ossos de Eliseu, e o homem ressuscita na hora. Até no osso do homem havia unção. Agora eu pergunto para você: você tem unção de Deus na sua vida? Ao ponto de você orar a Deus e clamar ao Senhor e as coisas começarem a acontecer. Você quer essa unção? Você quer algo especial de Deus para você? Agora vimos sobre Eliseu. O que impede de um homem receber uma unção do Senhor na sua vida? Em primeiro lugar, quando o vaso ele está rachado. O que é isso, pastor? Quando o vaso está rachado é quando aquela pessoa ela abandonou o primeiro amor. Quando naquele momento que ela se converte a Jesus, ela está bem, ela está em todo o pique. Ela está buscando, ela está clamando, as coisas estão acontecendo, Deus está movendo, ela está ali buscando. De repente vem a primeira luta e ela passa, pá, vence. A segunda ela vence, a terceira ela vence, vem a quarta, ela começa a desanimar, a cinco ela começa a desanimar mais ainda. Quando de repente aquela pessoa não está mais no primeiro amor, não consegue orar, não sente mais a Deus, não sente mais a presença do Senhor, está precisando de algo novo, está precisando de um tratamento, e Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer tratar na sua vida. Deus quer fazer algo especial na sua vida nessa noite. Por isso eu digo para você: abre o seu coração. Está com o vaso rachado aí, irmão? A palavra do Senhor diz em Apocalipse 2:4: tem uma coisa contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra de onde você caiu, lembra de onde você errou e volta. Volta para o Senhor, porque o Senhor te chama de braços abertos. Vem, filho, vem, filha, eu quero restaurar a sua vida. E muitas vezes você não tem entendido isso. Muitas vezes você não tem entendido, está querendo viver ali numa raça espiritual, está morrendo, está caído, está prostrado. Para com isso, santo. Você é servo do Senhor. E Deus te chamou para ser uma pessoa cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus. Isso foi em todos os sentidos de promessas. Promessas também que Deus te prometeu. Sonhos que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes não chegaram pessoas para você e não deram uma palavra que mataram os seus sonhos, e que você perdeu ali tudo, a esperança, tudo. Quantas vezes você confiou numa pessoa e quando você viu aquela pessoa estava na sua frente, ela era uma coisa, atrás de você ela estava falando mal. Quantas vezes você confiou num chefe do emprego e você foi mandado embora porque você confiou no homem? Mas a partir do momento que você confia em Deus, Deus começa a fazer algo na sua vida. E Deus tem coisas grandes aqui nesse lugar. Deus tem coisas grandes aqui para homens e para mulheres que estão aqui nessa noite. Não pense que as coisas para você acabou. Não pense que não tem mais gente, que não vai dar mais. Irmão, esquece isso e marcha para frente, porque o Senhor é contigo nesta terra. Ah, meu querido, o Jordão está se abrindo e o Senhor diz: passa, meu filho, passa, minha filha. As pessoas que um dia falaram de você vão ter que ver a glória do Senhor na sua vida, vão ter que ver a porção do Senhor na sua vida, vão ter que ver a sua vida transformada. E o Senhor diz ao meu coração nessa noite:
que vai levantar vidas com poder aqui nesse lugar. Senhor, diz ao meu coração que chegaram irmãos aqui tristes e desanimados, mas o Senhor te fortalece, e o Senhor diz: vai, homem, vai, porque eu sou contigo nesta terra. Não temas, meu irmão, não desista, querido, caminhe em frente, Deus é contigo. Vaso rachado, vaso brincado, como que você está? Em santo. Existe outra coisa também quando o vaso está quebrado, aí é a situação da crítica. Jeremias 18 diz que nós temos que ser como um vaso, não barro, na mão do oleiro. Que se for preciso Deus te quebrar e te fazer um vaso novo como Ele quer, do jeito que Ele quer, o Senhor vai fazer com você. Existem coisas que Deus está tratando na nossa vida. Existem coisas que Deus ainda não deu para você, porque Deus está tratando com você. Porque Ele tem um sonho para você. Deus tem um sonho para ti, meu irmão. Diga assim para o seu irmão: Deus tem um sonho para a sua vida. Pergunte para ele: quer a porção dobrada no Espírito? Fala para ele: se você quer, manda um glória bem alto para Jesus. Aleluia. Quantos aqui querem ser feitos vaso novo? Levante a mão. A palavra do Senhor diz outra coisa também, quando o vaso está sujo. Mateus 23, 27, que diz para os fariseus: como eles estão como sepulcro caiado. O que é isso, pastor? Por fora está bonitinho, está arrumadinho, aparentemente está tudo bem, mas por dentro está sujo, por dentro está podre, está imundo. E o Senhor quer com certeza que você não seja assim, que você seja um vaso bem feito nas mãos do Senhor, pois Deus quer te encher do azeite, no nome do Senhor Jesus. Quantos querem que eu toque de Deus? A palavra do Senhor diz mais: existem 3 fases na vida do crente para que ele venha receber uma unção do Senhor. Agora você segura aí que vai mexer com você. Primeira fase: o cristão ele precisa em primeiro lugar ser sensível, ter sensibilidade, ser sensível à voz de Deus, saber ouvir Deus. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 19, você não precisa abrir a sua Bíblia, que Jesus ia passando por um lugar, e ali naquele lugar havia um homem cujo nome era Zaqueu. E aquele homem era chefe dos publicanos e ele era muito rico, tinha muito dinheiro. Só que ele tinha uma coisa com ele era pequenininho, ele era baixinho. Imagine só uma pessoa baixinha no meio de uma multidão, vai conseguir ver alguma coisa, irmão? Não, acho que não vai ver nada, né? Vai ver um monte de costinha ali na frente dela e vai falar: não estou vendo nada. Mas a palavra do Senhor diz que Zaqueu se interessou por ver Jesus. E ele de repente chega e ele corre um pouco mais à frente, e ele sobe em cima de uma árvore, em cima de uma figueira brava. E ali de cima da árvore, ele fica olhando o momento em que Jesus iria passar, porque ele queria ver Jesus. E ele lá de cima, Jesus ia passando, ele olhando para Jesus, saltando: quem é esse? Quem é esse mestre? Quem é esse Senhor? Quem é esse que cura, que faz milagres que todo mundo fala? Quem é esse que ora e as coisas acontecem? Eu quero ver quem é esse homem. Quem é esse Jesus? Eu quero ver quem é ele. E ele sobe, ele fica olhando. De repente Jesus passa. Quando Jesus passa, ele viu o que estava no coração de Zaqueu, e ele sabia de todas as coisas. Ele olha para Zaqueu, e ele olhando para Zaqueu diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém eu pousar na tua casa. A palavra do Senhor diz que Zaqueu imediatamente alegre e feliz, ele desce da árvore e ali ele se encontra com Jesus. Amados, muitas vezes você está em cima da árvore, muitas vezes você está em cima de uma árvore da religiosidade, onde você não aceita nenhuma manifestação do Espírito na sua vida, onde você não aceita nada. Olha, aqui para mim é só desse jeito, é só dessa forma, não posso sair daqui. Está em cima da árvore, Jesus está te vendo, está te olhando de cima da árvore, está subindo, está querendo estar lá em cima, irmão. Você tem que estar aí embaixo, querido. Árvore do orgulho, árvore da prepotência. O Senhor quer mudar a sua vida. E o Senhor diz
assim para você: olha, homem, Zaqueu, cita o seu nome agora. Cite o seu nome bem alto para Jesus. Vamos lá. Desce da árvore, desce. Desce, meu irmão. O Senhor está mandando você descer nessa noite. Desce, desce da árvore, desce, porque o Senhor, Ele quer participar da sua vida. Deus quer governar a sua vida. O Senhor quer ter o total controle da sua vida, porque com certeza Ele quer te usar nessa terra. E engraçado que Zaqueu, ele foi sensível. Ele ouviu, e quando ele ouve, ele não espera. Ele não espera nada, ele vai: eu vou. E ele desce. E quando ele desce ali, ele tem um encontro com Jesus. E quando Jesus está na casa dele, o Senhor fala: salvação chegou a este lar, salvação chegou a esta casa. Quantos querem descer da árvore? Fala: eu, Jesus. Oh, Jesus, que prepotência, irmão. Fala forte. Quantos querem descer da árvore? Diga: eu, Senhor. Às vezes você está em cima da árvore e coloca as coisas na sua vida. Desce dela hoje, querido. Desce dela. Existe, em segundo lugar, o que nós precisamos ter? Um quebrantamento. Em Lucas 7, a partir do verso 36, fala sobre a mulher pecadora. Um fariseu chamado Simão, ele chama Jesus para comer em sua casa. Quando Jesus chega na casa deste homem, a palavra do Senhor nos diz que uma mulher pecadora fica sabendo que Jesus está na casa daquele homem. E ela pega um alabastro, que havia unguento, que havia perfume, e ela entra ali. Quando ela entra, ela vê Jesus na casa do fariseu Simão. Quando ela olha para Jesus, ela vai correndo e ela se joga no chão. Ela se lança aos pés do Senhor. E ela começa a chorar, 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 chorar. E a palavra do Senhor diz que ela pega os seus cabelos, ela enxuga os pés de Jesus. E ela enxugando, ela começa a beijar. E ela não para de beijar os pés do Senhor. E ela vai fazer. Ela vai beijando, ela vai chorando. E vai haver um quebrantamento naquela mulher. E eu vejo que para cada cristão receber uma unção, em primeiro lugar, ele precisa ser sensível. Em segundo lugar, ele precisa passar pelo quebrantamento dessa mulher. E ela se lança ali, ela chora, ela beija. E depois dela beijar, ela pega o perfume e passa nos pés de Jesus. O que isso significa? Eu vejo o Senhor olhando para a igreja dessa noite e chamando a igreja a um quebrantamento especial, a um quebrantamento diante de Deus, porque o Senhor, Ele quer renovar a sua vida. Deus quer agir na tua vida. Deus quer mudar a tua história, meu irmão. E o Senhor fala: vem, meu filho, vem, minha filha, se lança nos meus pés, se lança nos meus pés, porque eu quero te restaurar. Meu irmão, e de repente o fariseu vai e interroga Jesus. Se o Senhor soubesse quem é essa mulher, o Senhor não permitiria tal coisa, não permitiria essa situação. Jesus olha assim para o fariseu: olha aqui, ó. Estou eu aqui na sua casa, você me trouxe na sua casa. Você não me deu nenhuma bacia com água para os meus pés. E essa mulher, a partir do momento que ela chegou aqui, ela não para de molhar os meus pés com as suas lágrimas. E ela pega o cabelo dele e enxuga os meus pés com os seus cabelos. E o Senhor diz assim para ele: tem mais uma coisa também, Simão. Eu cheguei aqui na sua casa e você não me deu nenhum ósculo, não me deu nenhum beijo. Essa mulher, desde quando entrou, ela não para de me beijar. Ela não para de beijar os meus pés. Amados, olha que coisa tremenda. E de repente o Senhor falando para ele: você não deu nem um azeite na minha cabeça, nem óleo. E essa mulher trouxe um unguento, trouxe o perfume e passou nos pés de Jesus. Imagino eu que quando ela passar o perfume, isso simboliza, significa uma adoração. Quando você se quebranta diante de Deus e você faz uma adoração sincera ao Senhor, o Senhor começa a receber aquilo como um perfume nas narinas dele. E a cada vez mais que você louva, que você exalta, cada vez mais que você canta, que você pula, que você é livre na presença de Deus, mais o Senhor fica alegre, porque o Senhor olha para você: olha, ele desceu da árvore, ela desceu da árvore, eles estão nos meus pés, eles estão prostrados nos meus pés.
Senhor te chama para um arrependimento nessa noite. Não sei como está a sua vida. Talvez você é a mulher pecadora que precisa de algo. E você diz: ó, pastor, perdi o primeiro amor mesmo. Perdi tudo mesmo, eu quero me consertar. O Senhor te chama a se derramar. Ou você está que nem aquele fariseu lá, aquele sujo, aquele sujeito de Deus lá. Está que nem ele, está com Jesus, está vivendo com Jesus, mas não faz nada, irmão, para agradar o Senhor. Não faz nada, vive a mesma vida de marasmo espiritual, uma vida fracassada, derrotada. O Senhor não quer isso para você não, querido. O Senhor tem algo especial para a sua vida, em nome de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Quantos aqui vão se derramar nos pés do Senhor? Aleluia. A palavra do Senhor diz mais: terceiro passo. Primeiro, ser sensível. Segundo, o quebrantamento daquela mulher pecadora. Terceiro lugar, nós precisamos ser íntimos ao Senhor. E quando eu lia o que o Senhor me mostrava, eu começava a chorar, porque o Espírito de Deus ia movendo minha vida. E o Senhor falava: eu quero que os meus servos sejam assim. E o Senhor me levou para o Evangelho de João. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora, no Evangelho de João, capítulo 13 da palavra do Senhor. João, capítulo 13 da palavra de Deus. Nós precisamos ser como aquele discípulo a quem Jesus amava. Quando você vai abrindo, vai adorando a Deus aí, irmão. Adore o Senhor, fale com Deus em nome de Jesus. Fala: Senhor, muda, transforma a minha vida, opera na minha vida. A palavra do Senhor no versículo 23 diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Eu pedi para que as crianças não descessem. Eu não sei se alguma desceu, eu creio que não. Eu gostaria de fazer algo aqui. Vem aqui, filho, por favor. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: leia em voz alta, versículo 13 aí. 23, versículo 23. Estava o quê? Aonde? Sabe quem é o discípulo que Jesus ama? Sou eu e é você. Deus tem algo lindo para você. Vem daqui, filho. Jesus quer que você esteja assim, melhor. Glória a Deus. Quer que você seja como uma criança, uma malícia.